e a gente vai continuar falando sobre esse assunto pela relevante importância na vida das pessoas. Nós convidamos a advogada Ana Alice Torres, da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Maranhão, para uma conversa aqui no estúdio. Doutora Alice, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A OAB Maranhão realizou recentemente um evento para tratar justamente sobre direitos do consumidor. O que foi de fato decidido ali, discutido nesse evento? Boa tarde, Elbio. É um prazer estar novamente na TV Mirante. E sim, a OAB realizou uma conferência em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. E essa conferência tratou de uma temática muito relevante, que foi os direitos do consumidor em tempos de crise, que é justamente o cenário em que se apresenta hoje para nós, em que durante a pandemia nós tivemos muitas legislações e resoluções que trouxeram inovações e trouxeram novidades no âmbito dos direitos do consumidor. Na conferência nós recebemos juristas de todo o país, promotores, juízes, advogados, que trataram de temáticas pertinentes à proteção e defesa dos direitos do consumidor em tempos de crise. 30 anos em vigor o Código de Defesa do Consumidor. Nós avançamos bastante e ainda há pontos em discussão. Quais são os pontos mais críticos hoje no que se diz respeito ao cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, na sua visão? Sem dúvidas, o Código de Defesa do Consumidor ele foi um marco muito importante, para a defesa do direito dos consumidores no país. A nossa legislação é uma das melhores do mundo e serve também de referência para muitos países. O Código de Defesa do Consumidor, apesar de completar 30 anos, completou ontem, no dia 11 de setembro, ele ainda é um código muito atual, porque na verdade o código ele traz normas principiológicas, ele traz cláusulas abertas e que são passíveis de interpretação. Então, apesar de as transformações sociais estarem ocorrendo, o código ele consegue se adequar, ele consegue atender ainda às demandas que aparecem no âmbito social. Hoje em dia, tramita um projeto de lei, na verdade alguns projetos de leis que visam a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, um projeto de lei também sobre o superendividamento, que visa tratar e prevenir o superendividamento, mas o nosso código não é obsoleto, não é ultrapassado. Sim, é possível que algumas pessoas interpretem que precisa de atualização, por exemplo, em decorrente do comércio eletrônico, que hoje é uma realidade, e é preciso que as normas se adequem, mas o nosso código é, sim, ainda muito atual. Ele é extraordinário, tem provado isso ao longo dos 30 anos, mas a gente percebe também uma certa dificuldade quando o consumidor recorre ao Poder Judiciário. Ainda demora bastante para se chegar a uma decisão se ele tem ou não tem razão. Esse seria um dos problemas que precisariam aí de uma discussão ampla sobre o Código? Essas discussões já ocorrem, inclusive hoje tem se privilegiado meios alternativos de resolução de conflito. Então, ao invés de o consumidor procurar diretamente o judiciário, ele pode tentar resolver o seu problema em outras plataformas. O consumidor.gov é um exemplo de plataforma que tem acesso o consumidor e o fornecedor a fim de resolver alguma demanda relativa à prática abusiva ou algum dano que o consumidor possa sofrer. O PROCON também é um instrumento de proteção e defesa do consumidor. E é muito importante também para que de fato, esses direitos sejam efetivados. Existem também as delegacias do consumidor, que são delegacias especializadas. A Comissão de Direito do Consumidor, que também atua frente a essa defesa. Então, existe a conciliação, a mediação, muitos instrumentos que não o judiciário. É claro que o consumidor tem direito a procurar o judiciário para a efetivação dos seus direitos. É um direito constitucional, a garantia de acesso à justiça, mas ainda existem muitas divergências em relação a decisões, principalmente no que diz respeito a danos morais, porque nem sempre os juízes, os magistrados entendem que ali existe um dano, existe um prejuízo, muitas vezes existe aquele julgamento de mero aborrecimento, mas existem outras maneiras de resolver esses conflitos que não o judiciário. Ok, muito obrigado por sua participação aqui no JM1. Gostaríamos de continuar falando sobre o tempo, mas sobre o tema, mas o tempo não nos permite.